Com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque com o Milton Kudamatsu. Bom, Milton, voltando a falar um pouquinho sobre a sua trajetória, você está em Jacareí desde 1983. Esse ano, agora 2018, vai fazer 35 anos que você está aqui. Por que você veio para cá? Por que você escolheu o Jacareí para vir e hoje mora aqui na cidade já faz tempo? Também um detalhe curioso, porque eu, morando em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes se apresenta um clima bastante úmido e tal, e eu tinha muitos problemas respiratórios. E aí quando eu busquei uma empresa para trabalhar, eu fiquei sabendo que a região do Vale do Paraíba apresentava-se uma temperatura melhor, clima melhor e até bom para essa questão respiratória. Na verdade, eu vim aqui primeiro para a cidade de Jacareí, depois acabei, quando meus pais encerraram suas atividades profissionais em Mogi das Cruzes, ele deixou as propriedades e vieram também morar aqui em Jacareí, veio morar conosco. Então isso também foi um motivo para eu firmar aqui na cidade de Jacareí, aliado à minha vida profissional que acontecia por aqui. E aí acabei, logicamente, casando, né, um momento importante na minha vida, um marco, e acabei casando com alguém aqui da cidade de Jacareí também. Foi um motivo para eu, então, continuar aqui em Jacareí de forma definitiva e construir a minha vida profissional por aqui. E desenvolveu toda a sua carreira, tanto de economista, como você também é formado em informática, né? Isso, ciências da computação, também nos anos 80, né? Sim, que você se formou. nos anos 80. Engraçado que você pegou dois pontos-chave tanto a economia quanto a eletrônica, que nos anos 80 deu um boom, né? Da eletrônica. Eu queria saber como é que foi essa sua experiência nesse curso de eletrônica, numa época que quase ninguém sabia o que era computador, ninguém sabia o que era tecnologia. Rodrigo, também foi trajetória profissional. Eu, esta época, eu era funcionário de uma empresa de armamento, indústria bélica, e naquela oportunidade esta indústria estava implantando um sistema computacional para automatização da sua produção. E esse sistema é importado dos Estados Unidos à época e eu acompanhei desde o princípio a implantação e o desenvolvimento, e precisei conhecer um pouco mais as linguagens computacionais que estavam inseridas nela. E aí houve uma recomendação da minha gerência à época que fizesse algum curso relacionado a sistemas de informação, e onde então tomei a decisão de fazer um vestibular e por sorte acabei passando, embora seja bastante concorrido à época, né? Ciências da computação, tinha muitos candidatos, do tipo assim, eu calculei, lembrando um pouco aí, era tipo 20 candidatos para uma vaga, acabei conseguindo. Nisso eu comecei a mesclar todo o meu aprendizado e a minha vida profissional dentro desta empresa, que sempre atuei na área de planejamento, porém mais para a implantação de sistemas de fabricação. Então, foi bastante motivador. Essa empresa era a Engesa, não? Não, a Vibras. A Vibras, que a Engesa também fazia armamentos, né? Também era uma empresa bastante presente em toda a cidade. Jacareí, São José dos Campos e Lorena, são as unidades fabris, e a gente acabou então trabalhando nela, que tinha uma importância, até economicamente, muito importante, porque chegou um momento que esta empresa exportava e trazia divisa maior do que as grandes empresas como a Volkswagen à época. Então vinham muitos dólares para a nossa região por conta da exportação desses produtos. Então eu aprendi bastante o sistema de trabalho, né, dessa empresa, que na verdade lá eu aprendi muito os sistemas de produção, que não se permitia errar, porque armamento, né, você não pode errar, não se permite ensaio. E aí então a gente se investia muito em conhecimento para chegar então à construção. Então, porque a pessoa o funcionário tinha que ficar expert na função ali, né? Todo o tempo, não se permitia retrabalho, não se permitia erro, porque
ali a gente estava trabalhando com um produto de alto risco. Então, me fez com que também aprendesse bastante coisa, né, com relação ao sistema de produção, que não podia errar, né? E naquela época a gente já falava em exportação, e eu, sendo economista, fiquei mais empolgado ainda, né, pela sua representação na nossa região, economicamente, era muito importante. A Vibras foi realmente muito importante na nossa região. Muitas pessoas, inclusive que trabalhavam em grandes montadoras, por exemplo, trocavam seus empregos para estar nessa empresa, porque a média salarial desta empresa era realmente mais alta do que da Embraer e outras empresas da região. Então, e nos anos 80 era muito, entre aspas, né, era muito fácil conseguir emprego nessas fábricas, né? Você saía de uma fábrica, logo uma outra empresa te empregava e estava tudo certo, né? Naquela época nós não tínhamos tanto problema assim de desemprego na nossa região, não me recordo a nível Brasil, mas nessa região, que é da região que nós chamamos hoje de região metropolitana do Vale do Paraíba, a questão do emprego era bastante positiva. As pessoas podiam optar, escolher né, emprego, por emprego, né? Então, é isso. Nisso eu acabei estudando mais, né, essas ciências da computação, que também agregou muito na minha vida profissional. E hoje em dia a gente vê muito você na televisão, né, dando conselhos sobre economia, seja aqui na TV Câmara, ou Band Vale, Vanguarda, Novo Tempo. E esse ano, 2018, é ano de eleições. E a economia, se não for a parte mais importante que os candidatos vão ter que apresentar para os eleitores, é uma das partes mais importantes. Na sua visão, qual é a sua análise que o candidato precisa ter sobre a economia para endireitar o Brasil depois dessa crise de 3, 4 anos que o país viveu? O senhor é uma pessoa mais a favor de privatizações ou é uma pessoa mais a favor de estatizações, por exemplo? Rodrigo, eu, como economista, imagino que o país precisa desenvolver mais e mais. E como já disse, que o Brasil é um país ainda que tem o seu mercado fechado. Então os postulantes ao candidato futuro, que vai acontecer agora em 2018, ele tem que ter uma visão macro, a nível global, e apresentar propostas interessantes para o país, né? Abrindo um pouco mais o leque de participação no mercado internacional, e para que a economia possa se desenvolver. E o país que se apresenta numa situação nesse exato momento com 14 milhões de desempregados e também apresenta uma situação que eu considero grave, um pouco triste, né, para o povo brasileiro, que nós temos algo em torno de 52,2 milhões de brasileiros na situação abaixo da linha de pobreza. Nós temos, e também dentro desses 52,2 milhões, temos 13 algum milhões de brasileiros que estão na extrema miséria. Então essa é uma situação que, como economista, que sempre busca o equilíbrio, me entristece, né? Isso aconteceu nesses últimos 20 anos, mas mais precisamente a partir de 2010, e que se aprofundou essa situação em 2014. De 2014 para 2016, essa situação da população ficar em situação de pobreza aumentou algo em torno de 50%. Esta é uma revelação do IBGE, que aconteceu por estes dias, né? Então eu olho com muita apreensão, e os postulantes à presidência, os candidatos, devem olhar com carinho essa questão para procurar reverter essa situação. O desemprego, como nós temos algo em torno de 14 milhões, ele afeta a autoestima do povo brasileiro. O povo brasileiro fica descrente, né, com relação até aos políticos e também à economia, e também com relação à sua formação. Por que eu vou estudar se eu não vou conseguir emprego? Também isso pode acontecer. 14 milhões é um número bastante significativo. São 14 milhões de pessoas sem emprego
e cerca de outras 8 milhões que estão sem emprego, mas não estão procurando, né? Porque são 14 milhões que estão sem emprego e procuram. Procuram. Tem outras 8 milhões que estão sem emprego e não procuram emprego. Então são, no total, cerca de 22 milhões de pessoas sem emprego no Brasil, que é um negócio absurdo. Eu considero esse número bastante absurdo, né? Que já falar em termos percentuais, ela deve estar na ordem de 12%, 13%. Isso é um número bastante alto comparativamente ao que acontece no mundo, porque nos Estados Unidos, no Japão, o desemprego está em torno de 3%, 4%, no máximo 5% do seu, né, da população está nesta situação. E o Brasil, algo em torno de 10%, 12%, ela é bastante crítica e nós precisamos mudar. A economia brasileira, ela tem grande chance de se desenvolver. Nós precisamos abrir mercado para que as grandes indústrias instaladas nesse país, também em agronegócios, possa aumentar o leque de exportação para todos os outros países, porque hoje o Brasil se concentra como seu principal parceiro comercial a China, um pouco os Estados Unidos, né? Nós precisamos mudar. Então isso caracteriza que o nosso mercado está fechado. Nós não estamos aceitando importação de outros países, nem estamos tendo a oportunidade de vender para esses outros países. Então, quando começar a acontecer isso, vai haver então um incremento da atividade econômica no país e com certeza nós vamos alcançar uma melhora significativa com relação ao emprego. A nossa região também tem números negativos. A nossa região. Precisamos mudar. Eu tenho essa esperança de que no ano de 2018 a gente possa desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Os responsáveis políticos possam desenvolver alguma coisa e 2019 para 2020 com certeza nós vamos ter um número melhor. Essa é a minha esperança. Para a gente encerrar então o nosso programa, eu queria saber do senhor desde quando o senhor tem o hobby de andar de moto? A moto, eu adoro andar de moto. Nunca Na verdade, olha, nunca caí, nunca caí. Mas também é uma curiosidade minha, assim, sabe, que eu sempre gostei de bicicleta. Adoro bicicleta, 2 rodas. Daí, bicicleta para mobilete, para moto, e eu sempre fui apaixonado de andar num veículo, né, que não precisasse gastar, que seja econômico e que pudesse me levar aonde eu quisesse. E hoje o desenho das grandes metrópoles se apresenta dessa forma. Eu tenho um carro, mas eu uso muito mais a moto para o deslocamento aqui na minha cidade, no meu dia a dia. Ainda mais pelo trânsito também. Pelo trânsito, justamente pelo trânsito, né? Então, e aí, por conta disso, acabei adquirindo motos de tamanhos diferentes, né? Eu tenho hoje uma moto para andar na cidade, tenho uma moto para viajar, e com isso eu tenho viajado para algumas cidades, sempre aproveitando o final de semana, criando então mais uma atividade nos finais de semana como lazer, né? E eu gosto de viajar e conhecer cidades e conhecer pessoas, isso realmente faz parte, né? E eu adoro fazer isso. E como economista, o senhor é uma pessoa que é muito mão de vaca, dá tchau assim para o pessoal quando vai dar tchau ou não? Controla muito seu gasto? Eu sou bastante controlador, é verdade. Eu penso 3 vezes antes de fazer algum gasto. Eu, como oriento a todos também, e muitas vezes nas entrevistas que eu participei, para que as pessoas façam opção pelo melhor preço, porém, muito cuidado, não fazer pesquisa preço pelo preço, mas também você procurar saber qual o produto que você quer, pelo menos de qualidade, e dentro deste produto de qualidade você optar pelo melhor preço. Então essa é uma prática que a gente precisa fazer e orientar todos, e eu já sou assim. Então eu faço isso na minha vida. Mas qual foi assim, tirando assim, comprar casa, comprar carro, moto, qual foi a maior extravagância que você fez de comprar, assim, pagar por algum produto, algum consumismo seu mesmo?
Eu acabei comprando, por exemplo, celular que de repente não me atendia, celular que não, entendeu? Fui pelo visual, fui pelas informações de terceiros, mas que também não atendia a minha expectativa. Isso nos princípios, né? Do celular, por exemplo, cheguei a pagar um dinheiro bastante significativo num celular de tamanho muito grande, pesado, e obviamente eu arrependi demais, né, de ter gastado tanto dinheiro nela. Imagino. Tá certo, Milton. Muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de falar para os telespectadores um pouco mais da minha atuação, da minha vida aqui na cidade de Jacareí, que aprendi a gostar. Obrigado. Muito obrigado. O programa Agente de Destaque volta numa próxima oportunidade e até lá.